Ó, antes até de analisar essa. Existe uma regrinha de concordância que despenca em provas, que é a regra do nosso sujeito oracional. O que caracteriza o nosso sujeito oracional? O sujeito oracional é simplesmente um sujeito que traz um verbo. E quando você trabalha com esse sujeito oracional, a regra de concordância dele, a regra geral é sujeito oracional concorde no singular, concorde na terceira pessoa do singular. Veja comigo esses dois exemplos. Resta que eles separem os sapatos. Eu vou procurar o sujeito desse verbo, o sujeito do resta. O que resta? Que eles separem os sapatos. É isso que resta. O que resta? Que eles separem os sapatos. Isso resta. Esse bloco é o nosso sujeito. E aqui dentro eu tenho um verbo. Quando dentro do sujeito eu tenho um verbo, eu trabalho com sujeito oracional. O sujeito oracional você consegue substituir pela palavra isso. Isso resta. E ao trabalhar com sujeito oracional, eu concordo no singular. Por isso que o resta está no singular, porque o sujeito dele é um sujeito oracional. Agora, olha o próximo. Aos alunos convém rever a teoria. Eu vou procurar o sujeito desse convém. O que convém? O que é conveniente? Rever a teoria. Rever a teoria convém aos alunos. Então, rever a teoria é o nosso sujeito. E aqui dentro eu tenho um verbo. Quando dentro do sujeito eu tenho um verbo, eu tenho um sujeito oracional. E quando eu trabalho com sujeito oracional, gente, a concordância ela é feita no singular. É isso que convém aos alunos. Sujeito oracional concorde a estrutura no singular, tá? Isso aqui é muito legal, tá? Então vamos lá. Olha o que nós temos aqui nessa questão. E lembrando que acento agudo é para singular. Acento circunflexo é para plural. Então, olha aqui o que a gente vai ver, hein? Bem, vou voltar. Antes de reinventar... Ó, a gente vai olhar para coisas mais difíceis e olha como você acaba deixando passar alguns detalhes aqui que são pequenininhos, hein? Antes de reivindicar melhorias salariais, é preciso dedicar-se à execução. Eu vou olhar para essa crase aqui, ó. A execução é uma palavra feminina. Eu tenho aqui o artigo. E eu tenho aqui, ó, o dedicar-se. Quem se dedica a alguma coisa, ó. Quem se dedica a alguma coisa. Pediu a preposição. Ó, o pessoal já tá identificando aí, ó. Muito bom. Quem se dedica a alguma coisa. É preciso dedicar-se à execução de tarefas que convém não postergar. O que convém? O que convém não postergar? Olha que coisa linda, gente, ó. Não postergar convém. Não postergar convém. É isso que convém. Isso aqui, ó, é o nosso sujeito, ó. É um sujeito com verbo. Sujeito com verbo é um sujeito oracional.
E quando eu trabalho com sujeito oracional, a concordância é feita no singular. É isso que convém. O acento agudo ali tá certo. Mas, gente, nós temos um detalhe aqui que é muito legal. Muito legal. Essa palavrinha é uma palavrinha que sempre aparece em provas. Dá uma olhada para ela. Dá uma olhada para ela, gente. Tá vendo, ó? É reivindicar. Reivindicar. Olha aqui. Perceberam? Então, essa estrutura realmente é uma estrutura errada. Entendido, gente? Tá claro isso? Agora vamos ver outra ideia. Se eu tivesse assim. Não temos outro problema ali, tá tudo certinho, tá? Passou batido, o pessoal não viu. Agora, gente, olha para isso aqui comigo. Quando você tem dois substantivos, dois nomes, eu tenho aqui, ó, a blusa. A blusa é um substantivo. E eu tenho, ó, o vestido. Isso aqui também é um substantivo. E eu quero colocar um adjetivo. Eu quero colocar uma característica. Eu quero dizer que eles são novos. O que você pode fazer? Você pode concordar com o mais próximo. Eu vou concordar com o vestido. E aí eu vou dizer vestido novo, concordando com o mais próximo. Mas eu posso também concordar com os dois. Se eu tenho a blusa e o vestido, eu tenho um masculino e um feminino, isso vai dar masculino plural. Quando eu tenho só feminino, eu tenho feminino plural. Quando eu tenho só masculino, eu tenho masculino plural. Quando eu tenho masculino e feminino, isso vai dar um masculino plural. Então eu posso concordar com todos eles, e aí eu vou dizer que eles são novos. Então vale concordar com o mais próximo, vale concordar com todos eles. Foca nisso. Eu tenho, reconstruíram o prédio. O prédio é um substantivo. E a estrada, isso aqui também é um substantivo. Se eu concordar com o mais próximo, com a estrada, eu vou dizer estrada o quê? Antiga. Mas se eu tenho o prédio e a estrada, tá vendo? Um é masculino e outro é feminino. Se eu quiser concordar com todos eles, isso vai dar masculino plural. E ao fazer masculino plural, daria o quê? Antigos. Então, ou eu faço antiga, concordando com o mais próximo, ou eu faço antigos, concordando com todos eles. O que foi colocado aqui não tem como, tá? Não tem como. Essa estrutura é uma estrutura errada. É isso que eu queria que vocês vissem aí, tá? Bem, na próxima. Na 11, tá retomando tarefas? Tá, mas tarefas não tem nada a ver com sujeito na frase 11, tá? Então aqui, ó, execução de tarefas que convém não postergar, ó. Não convém postergar tarefas. Aqui, ó, tarefas, você posterga algo. Você não vai postergar o quê? As tarefas. Não tem nada a ver ali com a ideia do sujeito, tá? Então, ó, repetindo. O que não convém? Ou, na realidade, o que convém? Não postergar as tarefas, tá? Não postergar as tarefas convém. É isso que convém. O sujeito é oracional. Legal? Bacana? Bem. Agora, na frase 13. O que você precisa ver na frase 13? É isso que você precisaria observar. Pizza é. Eu faço pizza é bom e eu faço a pizza é boa. Eu olho para o determinante. Quando eu não tenho determinante, tá vendo? A pizza, eu concordo no masculino. Pizza é bom.
Quando eu coloco o determinante, a pizza, aí eu concordo, ó, a pizza é boa. Então aqui eu tenho ó, água potável. Aqui nem teria como concordar, ó, água potável é essencial. Eu poderia fazer água potável é bom. Nenhum problema, concordei ali com água potável. Água potável é essencial. Eu posso usar o que é essencial para alguém. É essencial para as cidades, tá? Não tem nenhum problema nisso, tá? Nenhum problema. Essa estrutura 13 é uma estrutura correta. Essa daí tá bem fácil até, gente. Bem fácil, tá? Agora, na frase 14, o que você precisa ver? Em geral, reserva-se uma certa soma em dinheiro como estímulo quando ocorre uma premiação acadêmica. Gente, isso é muito frequente em provas. Às vezes a gente fica procurando, inventando análise. E o que eu sempre falo para vocês, tem que focar naquilo que é óbvio. E o que você precisaria ver para acertar essa questão rápido, tá? Eu tenho aqui, ó, é uma premiação acadêmica, gente. Acadêmica. Essa é a sílaba forte. Acadêmica. A sílaba forte é a antepenúltima. Quando a sílaba forte é a antepenúltima, você tem uma palavra proparoxítona. E a palavra proparoxítona é acentuada. Você acaba não olhando para isso e começa a analisar, perde um tempo danado na hora da sua prova, tá? Então, a acadêmica faltou acento. Essa estrutura é uma estrutura errada. Aquilo que eu sempre falo com vocês, cara, tem que eliminar a questão, eliminar por aquilo que é mais tranquilo. Bora. 13. Ah, essa aqui é boa. Essa aqui é boa. Tenho sérias críticas quanto ao que se ensina e como ensina-se. Fala pra mim. E aí, gente? Quando eu digo isso, apressadamente é uma palavra que acaba em mente. E palavra que acaba em mente é um advérbio. Nesse caso, né, fez a questão apressadamente, é o modo como se fez a questão. Eu tenho ali uma ideia de modo, eu tenho ali um advérbio. E o advérbio, ele é um elemento atrativo. Quando você tem o advérbio puxa o pronome para perto dele. Então eu vou usar apressadamente se fez. Eu não posso usar fez-se. Se eu tenho o advérbio puxa o pronome para perto dele. E aí o que você precisa ver, ó? Tenho sérias críticas quanto ao que se ensina e como você ensina. Como eu estou ensinando? Eu estou ensinando assim, desse jeito, desse modo. Como você fez o bolo? Você fez o bolo de que modo? Essa palavra como, ela traz uma ideia de modo nesse contexto e ela funciona como um advérbio de modo. E quando você tem o advérbio, ele é um elemento atrativo. Você não pode colocar o pronome depois do verbo. Você tem que colocar o pronome aqui, ó, perto do verbo. Por isso, essa estrutura é uma estrutura errada. Advérbio é elemento atrativo. Beleza, galera? Deu para visualizar ou não? Legal. Bora para a próxima. E agora essa 16, hein, gente? O que vocês pensaram? Fala pra mim. Sou, às vezes, incompreendido pelo meu terapeuta. E aí, essa é certa ou essa é errada? Essa expressão, às vezes, ela pode ser sinônima de vez em quando. Grazi, sempre ela vai ser sinônima? Não. Ela pode ser sinônima. Você diz, eu estudo às vezes, eu estudo de vez em quando. Eu trabalho às vezes, eu trabalho de vez em quando.
Então, se o às vezes for sinônimo do de vez em quando, ele vai formar uma locução adverbial. E a palavra vez, a vez, é uma palavra feminina, não é o vez, é a vez. Isso é uma locução adverbial feminina. Gente, essa locução adverbial, ela pede a crase, tá? Ela pede a crase, tem que colocar o acento. Então, nesse caso aqui, ó, sou às vezes incompreendido. Eu sou incompreendido às vezes, de vez em quando. Isso aqui é uma locução adverbial. E essa locução adverbial tem que aparecer com crase. Ah, Grazi, mas eu teria que colocar entre vírgulas? Não teria, poderia, tá? Poderia. É uma locução curtinha, as vírgulas ali são facultativas. O erro está na crase. Então, essa estrutura realmente é uma estrutura errada. Às vezes eu estudo, às vezes eu trabalho. Esse às vezes, sinônimo de vez em quando, é uma locução adverbial e vai aparecer com acento indicativo de crase. Beleza? Tranquilo, gente? Entendido? Legal? Foi ou não? Na próxima. Isso, terapeuta não tem acento não, tá? Terapeuta não tem acento mesmo, tá? Legal? Na próxima. Ah, essa aqui traz um detalhe interessante. O que vocês acharam? Dá uma olhadinha nessa 17, ó. Restringir a entrada de visitantes sem credencial é medida que demonstra do controle institucional. E aí? Aqui já tá esquisito pra caramba, né? Verbo demonstrar. O que demonstra, demonstra algo. Demonstra dedicação, demonstra compromisso, demonstra algo. Esse verbo não pede preposição, tá? Não tem que colocar essa preposição, não. Essa aqui só de ler fica estranho, né? Mas, gente, o que eu queria que você enxergasse de verdade nessa construção era isso aqui, ó. Eu vou olhar para esse verbo e eu vou procurar o sujeito desse verbo. Restringir a entrada de visitantes sem credencial é uma medida. O que é uma medida? Restringir a entrada de visitantes sem credencial. Restringir é... Isso aqui, gente, é o sujeito, ó. Restringir a entrada de visitantes sem credencial, isso é uma medida. Esse bloco aqui, ó, é o nosso sujeito. E, gente, o sujeito não pode aparecer separado por vírgula. Não importa se ele está antes do verbo ou depois do verbo, você não vai separar o sujeito por vírgula. Essa vírgula está errada, tá? Então, realmente, essa estrutura é uma estrutura errada. Legal? Tranquilo? Ok, galera? Foi. 18. O escritor costumava assistir às conversas dos vizinhos. Gente, o verbo assistir, ele pode ser usado no sentido de ver. E no sentido de ver, esse verbo, ele vai ser transitivo indireto, ou seja, ele vai pedir uma preposição. E ele pede a preposição a, o assistir no sentido de ver, de presenciar. Eu assisti ao jogo, eu assisti ao filme. Quem assiste, assiste a. Eu tenho a crase aqui que marca a presença dessa preposição. Você assiste a alguma coisa, tá? Então, ali, nenhum problema. Só que o que eu queria que você enxergasse nessa frase? Isso aqui derruba muita gente. Quando você trabalha com verbo no futuro, você pode encontrar um futuro que nós chamamos de futuro do presente. Futuro do presente é aquilo que vai acontecer. Você coloca essas terminações. Eu acertarei, tu acertarás, ele acertará. Eu viajarei, tu viajarás, ele viajará.
E existe também o futuro do pretérito. O futuro do pretérito, ele trabalha com a terminação ria. Eu acertaria, eu compraria, eu viajaria. Quando você tem o verbo no futuro, você coloca o pronome no meio. Como assim? Terei mais ter. Eu terei, esse verbo está no futuro. Se ele está no futuro, eu vou colocar o pronome no meio. Para isso, eu quebro no R. Eu pego essa parte inicial, ter, coloco o pronome entre hífens e coloco o restinho da terminação. Ter-te-ei. Quando o verbo está no futuro, o pronome ele fica no meio. Agora, cuidado. Se eu fizer isso aqui, por mais que eu tenha o verbo no futuro, eu terei, o verbo está no futuro. Por mais que eu tenha aqui o verbo no futuro, o pronome não pode aparecer aqui. Por quê? Porque você tem aqui na frente um elemento atrativo. A palavra negativa, ela é um elemento atrativo. E se você tiver o elemento atrativo, ele é mais forte. Por mais que o verbo esteja no futuro, se você tem elemento atrativo, o pronome tem que aparecer aqui na frente. Então, cuidado. Se tiver elemento atrativo, você vai empregar o pronome antes do verbo, por mais que esse verbo esteja no futuro. Então, olha o que acontece nessa construção. O verbo que nós temos, ó, envolveria, é o verbo com a terminação ria, é o verbo no futuro do pretérito. Se eu tivesse só o futuro, o pronome apareceria no meio. Só que veja o que acontece, ó. O escritor costumava assistir às conversas dos vizinhos, sem perceber que envolver-se-ia emocionalmente. Eu tenho uma oração iniciada pelo quê? E eu vou substituir essa oração pela palavra isso. Sem perceber, isso. Quando você consegue trocar a sua oração pelo isso, você tem uma oração que nós chamamos de oração subordinada substantiva. E quando você tem a oração subordinada substantiva, esse que está aqui na frente, ele é uma conjunção integrante. E a conjunção integrante, ela é um elemento atrativo. Se você tiver o que ali na frente, o que conjunção integrante, ele vai puxar o pronome para perto dele. Você não pode colocar o pronome aqui, porque você tem o elemento atrativo. Seria que se envolveria. O que é um elemento atrativo, ele tem que puxar o pronome para perto dele. Por mais que o verbo esteja no futuro, o pronome tem que aparecer antes do verbo. Tudo bem? Então, por isso, essa estrutura é necessariamente uma estrutura errada. Legal? Coisa linda, hein, gente? Tudo bem? Por isso que eu falo para vocês, né? A reescritura de frases, quando você trabalha com a identificação de frases corretas e incorretas, quando você trabalha com a reescritura de frases, cara, você junta todo o conteúdo de português. Você tem que olhar para tudo, né? Tem que trabalhar com tudo. Não é algo tão simples, né? Porque mistura muito conteúdo mesmo, não tem jeito. Agora, ó, olha a próxima. Ela recordou-se de que o irmão de Paula a convenceu para deixar-lhe fora do acordo firmado. E aí? Ela recordou-se. Ó, vou ler de novo. Ela recordou-se de que o irmão de Paula a convenceu. A convenceu para, com esse objetivo, com essa finalidade, para deixar-lhe fora do acordo firmado. E aí? O que vocês acharam? Ó, aqui eu tenho o verbo recordar-se.
Quem se recorda de alguma coisa, ó. O D tá certinho, ó. Quem se recorda de alguma coisa. Não temos problema ali. O pessoal tá vendo aí, hein? Tá enxergando. Que legal, gente. Olha só. Quando você trabalha com esses pronomes, o, a, os ou as, que podem assumir essas formas, lola, lois ou las, esses pronomes, eles funcionam como objetos diretos. Eles completam o verbo quando o verbo não pede preposição. Agora, os pronomes lhe e lhes, eles funcionam como objetos indiretos. Eles completam o verbo quando o verbo pede o complemento com preposição. O que eu quero que você veja? Ó. Ela recordou-se de que o irmão de Paula a convenceu. Mas ele a convenceu com que objetivo? Com que finalidade? Aqui o para é só para dar ideia de finalidade. A convenceu para quê? Para deixar-lhe fora do acordo firmado. O verbo deixar, ó, quem deixa, deixa alguém. Eu deixei você. Eu deixei o menino. Eu deixei o cachorro. O verbo deixar é quem deixa, deixa alguém. Esse verbo, ele não pede preposição. Ele é um verbo transitivo direto. Se ele é transitivo direto, gente, ele tem que aparecer com um objeto direto. Você deixa alguém. Então, você não pode colocar aqui o pronome lhe. Ficaria, ó, deixá-la. Você usaria o lá, porque é objeto direto. Você deixa alguém. Você deixa algo, você deixa alguém. Deu para perceber? Então, essa frase aqui realmente é uma frase errada. Perceberam? Tranquilo? Bem, frase 20 agora. Lembra aquela que nós vimos lá na frente da pizza? É o mesmo raciocínio. Lembra que nós vimos, ó, pizza é bom. E a pizza é boa. Nós vimos o seguinte, ó, sem o artigo, eu não vou concordar. Pizza é bom. Quando eu coloco o artigo, ó, a pizza, aí vai dar a pizza é boa. Olha o que nós encontramos para a palavra necessário, ó. É necessário. O que é necessário? Ó? Fiscalização. Não tem determinante. Se não tem determinante, eu vou dizer fiscalização é necessário. Ah, Grazi, mas se eu quisesse colocar o determinante, se eu fizesse a fiscalização, aí sim, se eu tivesse a fiscalização, aí eu diria ela é necessária. Sem determinante, eu não concordo. Fiscalização é necessário. Com determinante, eu concordo. A fiscalização é necessária. Então, por isso, essa daqui tá errada. Bom. Agora, essa estrutura aqui da 21, que despenca, hein, gente? Mas eu não quero ninguém acertando por intuição, não, hein? Não quero por intuição, não. Quero que você acerte de verdade. Não. Ah, mas aí ainda tá com um errinho aqui. Não se produz. Nossa, não se produz análises profundas sem o apoio da experiência que nos oferecem em cada percurso vivido os desafios cotidianos. Então, olha lá. Eu vou olhar para o verbo produzir. Quem produz, produz algo. Já vimos essa estrutura hoje, hein? Verbo transitivo direto pede complemento sem preposição. Complemento sem preposição é objeto direto. Quando o verbo transitivo direto ganha o C é partícula passivadora. Quando você coloca a partícula passivadora, o objeto direto vira o seu sujeito. Nesse caso, quem produz, produz algo. Não produz o quê? Análises profundas. Você produz algo. Olha o complemento sem preposição. Olha o verbo transitivo direto pedindo
o objeto direto. Quando o transitivo direto traz o C é a partícula passivadora. E quando eu coloco a partícula passivadora, o objeto direto vira sujeito. Cuidado com a concordância. Se o sujeito estiver no singular, o verbo vai ficar no singular. Se o sujeito estiver no plural, o verbo tem que ficar no plural. Não se produzem análises profundas. Análises profundas não são produzidas. Sujeito no plural, verbo no plural. Agora, nós temos uma estrutura aqui que é muito legal. O finalzinho é bem legal. E você vai me dizer aí no chat, ó. Não se produzem análises profundas sem o apoio da experiência. Experiência que nos oferecem, em cada percurso vivido, os desafios cotidianos. E eu quero que você me diga se esse verbo é certo ou errado. Fala para mim aí no chat. Será que esse verbo aí tá certo ou tá errado? Essa é boa, hein, gente? Cuidado. Essa aqui é bonita. Vamos achar o sujeito desse verbo oferecer. A experiência que nos oferecem os desafios cotidianos. Cuidado, cuidado com a inversão. Quem que nos oferece essa experiência? São os desafios cotidianos. Olha a frase invertida, ó. Os desafios cotidianos que nos oferecem experiência. Aqui, ó, os desafios, sujeito. Cuidado, olha o sentido. Olha o sentido, como é possível você interpretar dessa maneira, ó. São os desafios cotidianos que nos oferecem experiência. É possível interpretar dessa maneira. Deu para visualizar? Se dá para interpretar assim, isso aqui tá certo. Mas, de qualquer maneira, a frase é uma frase o quê? Errada. Deu para visualizar, gente, como é possível interpretar que os desafios nos oferecem experiência. Legal. Muito boa essa, hein? Isso aqui é a cara, sabe de qual banca? Da FCC. Ela gosta dessas frases grandes, hein? Muito, muito legal. Mas, Patrícia, não deixa de seguir a regra. Quando você não tem o determinante, você não concorda. Tá vendo que não tem determinante aqui, ó? Não tem determinante, você não concorda. Galera, até completa aqui para mim, ó. É o mesmo que nós encontramos nas frases de proibição, né? Eu quero colocar a palavra proibido. Coloca a palavra na frase 1 e coloca a palavra proibido na frase 2. Como é que vai ficar? Só segue a regrinha, tá, gente? Fala aí pra mim, como é que vai ficar? Ó? Na frase 1, o que é proibido? Entrada. Não tem determinante. Não tem determinante, não concorda. Entrada é proibido. Segue a regra. Agora, a entrada agora tem determinante. Quando tem determinante, aí você concorda. A entrada é proibida. Então, é proibido entrada e é proibida a entrada, tá, gente? Tem que olhar para o determinante, só segue a regra. 22. Bora! Galera aí, ó, fazendo a maratona da OCP, muito legal, hein? Maratona de questões da OCP. Essa aqui é boa, hein? Quando se intermedia uma negociação sensível, como a reforma administrativa, é preciso esclarecer que se almeja a eficiência dos serviços públicos. Outro dia eu até coloquei isso aqui no feed, gente. E gerou uma polêmica, o pessoal ficou cheio de dúvida lá no feed do Instagram. Muito cuidado para não confundir isso. O verbo almejar, ele é transitivo direto.
O verbo almejar, gente, ele não pede preposição. Você almeja algo. Ele não pede preposição. Não pede preposição. Então, olha aqui, ó. Olha o verbo almejar. Quem almeja, almeja algo. Se você escreve o verbo almejar não pede preposição. Cuidado com isso. Eu almejo o cargo, eu almejo o sucesso, eu almejo algo. Gente, não vai colocar preposição quando o verbo escrito é o verbo almejar. Cuidado, tá? Então, por isso, essa frase é uma frase errada. Tudo bem? Tá tranquilo? Bacana? Legal, gente? Agora, olha o que nós temos na 23. Dialogaram extensamente o gestor e os consultores acerca dos impactos já visíveis. Bem, vou procurar o sujeito desse verbo. Ó. Quem dialogou? O gestor e os consultores. Ó. O gestor e os consultores são eles. Eles dialogaram. Eles dialogaram extensamente. Mas eu quero que você veja agora essa diferença. Existe a estrutura cerca de e existe a estrutura acerca de. Cerca de significa mais ou menos. Eu analisei cerca de 20 redações. Mais ou menos. Aproximadamente. E acerca de, gente, significa sobre. Significa a respeito de. Nós falávamos acerca da prova. Nós falávamos sobre a prova. Nós falávamos a respeito da prova. E aqui, olha o sentido dessa frase, ó. O gestor e os consultores são eles. Eles dialogaram. Eles dialogaram sobre os impactos já visíveis. Eles dialogaram a respeito dos impactos já visíveis. É essa ideia, gente, que introduz um assunto. Nós falávamos sobre isso, nós falávamos acerca disso, nós falávamos a respeito disso, para introduzir uma ideia de assunto. E aí, nesse caso, o acerca é um acerca junto. Perceberam? Então, por isso, essa estrutura é uma estrutura errada. Legal ou não? Deu para entender, gente? Muito bom! Agora, ó, na 24, entendido ou não? Gente, cara, essa da 24, presta muita atenção comigo. Alto nível agora, hein, gente? Eu quero que você preste muita atenção. O pessoal falando, ó, IDECAN, mas não é só IDECAN, não. IDECAN, as bancas, de um modo geral, podem trazer essa estrutura. E isso aqui é lindo. Paula, aluna dedicada, saiu. Quem foi que saiu? A Paula. Tá, mas quem é a Paula? A Paula é uma aluna dedicada. Isso aqui está explicando quem é a Paula. Está explicando um termo anterior.
Quando você explica um termo anterior, você tem um aposto explicativo. E esse aposto explicativo, ele tem que aparecer separado por pontuação. Ele pode aparecer entre vírgulas, entre travessões ou entre parênteses. O trecho explicativo vai aparecer entre vírgulas, entre travessões ou entre parênteses. Então, eu poderia aqui ter colocado a Paula, aluna dedicada. O aluna dedicada eu poderia ter colocado entre vírgulas. Eu poderia colocar esse aluna dedicada entre parênteses, sem problemas. Eu poderia colocar isso entre travessões. Eu vou deixar ali entre travessões, tá? Entre vírgulas, entre parênteses ou entre travessões. Agora eu quero que você veja a próxima frase. Eu vou colocar uma vírgula aqui depois de Grazi. Após a explicação da Grazi, eu entendi. Eu entendi quando? Após a explicação da Grazi. Após a explicação, depois da explicação. Isso traz uma ideia de tempo. E esse elemento que traz ideia de tempo, ele é chamado de adjunto adverbial. Ele é um adjunto adverbial de tempo. Dentro da nossa frase, o lugar do adjunto adverbial é lá no final. E esse adjunto adverbial, ele tá aqui na frente. Esse adjunto adverbial que está lá na frente, ele está deslocado. E ele tem, ó, 1, 2, 3, 4, 5 palavras. É um adjunto adverbial longo que está lá na frente, que está deslocado. E aí eu coloquei essa vírgula para separar esse adjunto adverbial longo que foi deslocado. Então, o que eu quero que você enxergue? Na primeira frase, eu separei a aluna dedicada por travessões. Isso é o meu aposto. Na segunda frase, eu separei após a explicação da Grazi, que é um adjunto adverbial de tempo que está deslocado. E aí eu coloquei a vírgula desse adjunto adverbial que está deslocado. Entendido? Dá um ok aí para mim. Entenderam? Agora, o que eu quero que você perceba? É possível usar travessão e vírgula? Depende, mas é possível. E olha aqui, algo que vale ouro, gente. Presta atenção, tá? Presta atenção. Grazi, é possível encontrar travessão com vírgula? Tá vendo que aqui, ó, você tem travessão com vírgula? É possível. E eu quero que você entenda. Se isso existir, é por motivações diferentes. Você olha primeiro para o travessão, vê se ele tá certo, e depois você olha para a vírgula. Tá, Grazi? Como é que eu vou fazer isso? Vou olhar primeiro para o travessão. Após a exposição de Renata, tá? Quem é a Renata, hein? É uma pesquisadora renomada. Eu estou explicando quem é a Renata. E se eu estou explicando quem é a Renata, isso aqui é o meu aposto. É o meu aposto explicativo. E aí eu usei os travessões para separar o aposto. O emprego dos travessões, ó, está correto. Tudo bem? Dá um ok para mim. Entenderam? Os travessões foram empregados para isolar o aposto. Agora que vale ouro. Dica de ouro. Eu já vi que o emprego do travessão está correto. Eu vou agora olhar para a vírgula. Aí o que você faz? Você vai ignorar o elemento entre travessões. Ignora o segmento entre travessões. Então o que eu vou fazer, ó? Eu vou ignorar o segmento entre travessões, que eu já sei que é o meu aposto. A vírgula que você tem depois é desse elemento que está do lado de fora. E aí, olha o que eu tô dizendo, ó. Após a exposição de Renata, diversas decisões foram adotadas. Diversas decisões foram adotadas quando? Após a exposição de Renata. Após, depois, é para a ideia de tempo.
Qual é o nome desse termão aqui, ó? É o adjunto adverbial de tempo. Qual é o lugar do adjunto adverbial? É lá no final. Se esse adjunto adverbial tá lá na frente, esse adjunto adverbial, ele está deslocado. A vírgula que nós temos aqui, ó, é desse adjunto adverbial. Deu para perceber? Você olhou para a vírgula está bem empregada, é do adjunto adverbial que foi deslocado. E o travessão, você já viu que tá certo. O travessão é de que mesmo? É do aposto. O travessão é do aposto e a vírgula é do adjunto adverbial. Agora, gente, o grande macete é esse. Se na sua prova você tiver travessão com vírgula, o que você vai fazer? Faça isso, ó. Ignore o elemento entre travessões e olhe para a vírgula, para ver se ela tá certa ou se ela tá errada. Deu para perceber? Então, os travessões foram do aposto e a vírgula foi do adjunto adverbial. Não temos problema. Essa 24 é certa. Coisa linda, gente. Coisa linda. Cara, isso derruba meio mundo em provas. Entendido? Vamos lá. Coisa linda, né, gente? Olha o que nós temos agora na 25. Agora, só fala para mim, se eu fizesse assim, ficaria certo ou ficaria errado? E se fosse assim, ficaria certo ou ficaria errado? Aí eu tenho, ó, João, tá? Quem é o João? É o meu aluno, tá vendo? Tá explicando o termo anterior. Eu tenho aqui o meu aposto, que está entre travessões. Legal. Usei os travessões do aposto. Só que agora eu vou olhar para a vírgula. Quando eu olho para a vírgula, eu esqueço o elemento entre travessões. E aí, quando eu esqueço o elemento que está entre travessões, João fará a prova, ó. Quem fará a prova? O João, ó. O João fará a prova. O João é o meu sujeito. E aí, essa vírgula, ó, separou o sujeito do verbo. Não pode. Aí não pode. Aí a construção fica errada. Tá separando o sujeito. Legal? Aí tá errado. Tem que tirar essa vírgula não pode aparecer. Eu posso usar os travessões pro aposto? Posso. Mas a vírgula ali vai separar o sujeito, tá? Bora pra próxima. Agora, gente, enquanto coletividade, cabe refletirmos o quanto essas mudanças rápidas vêm nos afetando. Eu falei lá no início da aula para vocês que entre o sujeito e o verbo você não vai colocar vírgula. Do mesmo modo, entre o verbo e o objeto, você também não vai colocar. Uma vírgula entre o sujeito e o verbo não tem como. Uma vírgula entre o verbo e o objeto também não tem como. Então ele está dizendo, ó, enquanto coletividade, cabe refletirmos. Eu quero que você olhe para esse verbo. Cabe refletirmos. Quem reflete, reflete algo. Nós vamos refletir o quê? O quanto essas mudanças rápidas vêm nos afetando. Você reflete algo. Isso aqui é o verbo. Isso aqui é o objeto. Tá vendo? Ó? Entre o verbo e o objeto, você não vai colocar vírgula. E aí, essa estrutura realmente é uma estrutura errada. Não tem como usar uma vírgula entre o verbo e o objeto, tá? Agora, galera, aquilo que eu sempre falo com vocês, vamos focar naquilo que interessa para a questão. Senão a gente foge muito e a gente se perde na análise das questões, tá? Bem, então o que que nós precisamos visualizar na próxima, na 26?
cuida de agir de acordo. Ah, essa aqui é boa, hein? Essa aqui é muito legal também. Cuida de agir de acordo com a sua consciência crítica aqueles a quem só anima uma reflexão isenta. Isso aqui é frase de prova, gente. Isso aqui é frase de prova, hein? Ó, eu quero achar o sujeito desse verbo, ó. Cuida de agir de acordo com a sua consciência crítica aqueles. Cadê o sujeito desse verbo? Ó? Quem cuida de agir de acordo com a sua consciência crítica? Ó, são aqueles, ó. Esse aqui é o sujeito, ó. São eles que cuidam de agir de acordo com a sua consciência crítica. Viram a inversão ali, ó? Olha a inversão. Aqueles cuidam de agir de acordo com a sua consciência crítica. Aqueles a quem agora, ó, só anima. O que que anima? Uma reflexão isenta. É essa reflexão que anima alguém. Mas ali é a reflexão que anima, é a reflexão que motiva, a reflexão que empolga, tá? Mas de qualquer maneira, essa frase é uma frase errada, tá? Próxima. Frase 27. Toda invertida aí para atrapalhar a nossa vida. Mas fala para mim. Tá dando alergia aqui, tá terrível. É frequente que aos profissionais mais experientes venham faltar em seus projetos a precisão indispensável. Eu acho que essa daqui é frase da FCC, hein? Olha que coisa linda, ó. É frequente aos profissionais mais experientes. O pessoal já está enxergando, ó. É frequente que aos profissionais venham a faltar em seus projetos a precisão indispensável. Ó, vou procurar o sujeito desse verbo. O que que virá a faltar? O que que virá a faltar, ó? A precisão indispensável, ó. Que a precisão indispensável venha a faltar aos profissionais mais experientes. A frase está toda invertida para te atrapalhar, tá? O que que virá a faltar? A precisão. Que a precisão venha a faltar aos profissionais. E é por isso que essa frase é uma frase errada. E mais uma dica de ouro, gente. Fala para mim se essa frase é uma frase certa ou uma frase errada. E essa próxima aqui. Gente, qual é a dica de ouro? Na hora de você achar o sujeito é um termo que não começa por preposição, tá? Sujeito é um termo que não começa por preposição. Se a sua frase começa por um termo preposicionado, significa que aquilo ali está invertido. Aquele termo com preposição não pode ser o sujeito. Então, nesse caso, ó, às alunas cabe essa análise. O que cabe essa análise? É essa análise que cabe a quem? Às alunas. Essa análise cabe, essa análise é o sujeito.
Gente, o sujeito não começa por preposição. E com frequência as bancas jogam o termo preposicionado ali na frente para tentar te confundir com o sujeito. E aí ela coloca um termo preposicionado no plural para você achar que o verbo tem que ir para o plural. Não, o verbo vai concordar com o sujeito. Do mesmo modo, quando eu faço, ó, aos alunos, falta esse foco. Se eu tenho aqui a preposição, esse termo não é sujeito. A frase está invertida. E aí eu vou procurar o sujeito desse verbo faltar. O que falta é esse foco, ó. É esse foco que falta aos alunos. O foco falta. O foco é o sujeito. Então, muito cuidado na hora de achar o sujeito. Se o termo estiver preposicionado, gente, aquele termo não vai ser o seu sujeito. E por que eu estou falando sobre isso? Vou voltar aqui à nossa frase. Olha o que nós temos, ó. Aos profissionais, tá vendo que eu tenho aqui um termo com preposição, ó? Que aos profissionais venham a faltar a precisão. Tá vendo que aqui você tem o termo preposicionado no plural, que pode te induzir a pensar que aquilo ali é o sujeito. Não, não é. Se tiver o termo com preposição, a frase está invertida. Então, aqui, ó, o que virá a faltar? É a precisão. É a precisão que virá a faltar a quem? Aos profissionais. Então, fique atento a isso, porque isso pode te ajudar a achar o sujeito. Deu para perceber? Coisa linda, hein, gente? Então, se eu fizesse assim, ó. Diga para mim, o que você acha dessa daqui? Essa aqui ficou bonita, hein? Diga para mim se essa aqui ficou certa ou se essa aqui ficou errada. É visível que às mães convém essa preocupação com os filhos. Gente, ó, lembra que nós comentamos lá na frente, ó, convém acento agudo, convém acento circunflexo. Acento agudo é para o singular, acento circunflexo é para o plural. Aí eu tenho, é visível que às mães convém essa preocupação com os filhos. Se aqui eu tenho a crase marca a presença da preposição. E se eu tenho a preposição, aquilo ali não é sujeito. Não é sujeito. É frase invertida. Vamos achar o sujeito desse convém, ó. O que convém? Essa preocupação. É essa preocupação que convém às mães. Tá vendo? A preocupação, sujeito, essa preocupação convém a quem? Às mães. Se a preocupação é o sujeito, ó, o sujeito está no singular. Se ele está no singular, eu tenho que colocar o acento agudo. Gente, cara, isso cai em provas o tempo todo. O tempo todo, frase invertida. Tem que identificar isso. Sujeito não começa por preposição. Bora para a próxima. Frase 28. Boa! Regrinha de concordância com a estrutura 1, 2, que. E aí, o que vocês acharam? Brasília é uma das capitais. Uma das capitais que enfrentam problemas de mobilidade urbana. Antônio, lá no Português Total nós estudamos, mas eu não recomendo estudar
pontuação sem ter estudado toda a parte de análise sintática, tá? Bem, o que nós temos, gente? Com a estrutura 1, 2, que, você pode deixar o verbo no plural, você pode deixar o verbo no singular. Por mais que ele coloque um elemento aqui no meio do caminho, um dos alunos que, um dos advogados que, um dos professores que, a preferência é o plural. Com um, dois que, preferência é plural. Faça questão por eliminação. Pode ser no feminino, uma das alunas que, uma das bancas que. E aí nós temos, ó, uma das capitais que. Com essa estrutura, a preferência é o plural. Então, Brasília é uma das capitais que enfrentam problemas de mobilidade urbana. Não temos problema, tá? Essa estrutura aqui é uma estrutura certa. Agora, essa aqui é legal, hein? O que mais convém aos gestores? Gente, aqui uma dica. Quando você tiver a palavra o seguida da palavra que, você pode tentar trocar essa palavra o pela palavra aquilo. Quando eu digo assim, ó, o que falta? O que falta, ó, eu tenho o seguido do que? Eu posso trocar a palavra o pela palavra aquilo. O que falta, aquilo que falta. O que chegou, aquilo que chegou. Tudo bem? O que foi comprado, aquilo que foi comprado. Então, essa dica. Se eu tiver o seguido do que, eu tento substituir pela palavra aquilo. Tá vendo? Ó, aquilo que falta. Então, olha o que nós temos nessa estrutura, ó. O que mais convém. Ó, eu vou trocar o por aquilo, ó. Aquilo que mais convém aos gestores. Tá vendo? Aquilo que mais convém. Aquilo que mais convém é singular. Ó, é acento agudo. Nunca mais vai errar esse verbo na vida, né? Deu para entender, gente? O que mais convém? Aquilo que mais convém aos gestores é revisarem seus planejamentos. Assim como... agora vamos olhar para essezinho aqui, ó. Agora vocês já estão feras nessas frases invertidas. Assim como não devem faltar aos educadores o compromisso com a formação. Maria, Fafipa é parecida com a OCP, tá bom? Ó, não devem faltar aos educadores o compromisso com a formação. Ó, aqui é termo com preposição. Termo com preposição não é sujeito. O sujeito não tem preposição. Então, o que não deve faltar aos educadores? É o compromisso, ó. É o compromisso com a formação. É esse compromisso que não deve faltar aos educadores. Ó, de novo a frase invertida. Vão ficar feras nessas frases invertidas, hein? Muito boa essa frase. Essa estrutura é uma estrutura errada. E aí, entendido isso, gente? Nunca mais vão errar essas frases invertidas, hein? E isso cai pra caramba, tá? Cai pra caramba, ó. Só confirmar aqui, ó, de onde foi essa frase. Ó, isso tudo que eu tô colocando pra vocês, todas essas frases, apareceram em provas. Todas elas apareceram em provas. Eu peguei algumas da FCC, de provas, tem a prova do TJ de São Paulo, enfim. Peguei de vários concursos legais. Agora, e a 29? Também legalzinha essa, hein? Mas fala pra mim, essa agora tá certa ou tá errada? Só voltar pra tela se eu não consigo ver a mensagem de vocês. Ó, então, as virtudes humanas. Ele colocou uma oração aqui no meio do caminho, ó.
aqui deveríamos dedicar toda a nossa atenção. Aí do lado de fora, nós temos, ó, as virtudes humanas vêm sendo confrontadas com os vícios digitais. O que vem sendo confrontado? As virtudes, ó. As virtudes vêm. Olha o acento circunflexo marcando o plural. As virtudes humanas vêm sendo confrontadas com os vícios digitais. Ó, aqui tá certinho. Agora eu quero que você entenda esse pedacinho aqui. Quando eu faço isso, quando eu trabalho com o pronome que, eu também vou olhar se o contexto pede preposição. Tem que olhar se pede preposição. O jogo que vi. Quem vê, vê algo. Quem vê, vê algo. Não pediu preposição? Aí eu não coloco. O jogo que eu vi ontem. Agora, o jogo que gostei. Eu tenho o quê? Vou ver se o contexto pede preposição. Quem gosta, gosta de. Se ele pedir a preposição, você vai colocar aqui, ó. O jogo de que gostei. Agora, o jogo que assisti. Tem o que? Eu vou olhar a preposição. O assistir ali está no sentido de ver. Quem assiste, assiste a. Eu assisti ao jogo, eu assisti ao seriado. Quem assiste, assiste a. Pediu a preposição, vou colocar a preposição aqui. O jogo a que assisti. Então, se o contexto pedir a preposição, essa preposição, ela vai aparecer aqui na frente, qualquer que seja a preposição. Então, vamos voltar aqui na nossa estrutura. Olha o que nós temos, ó. As virtudes humanas a que deveríamos dedicar toda a nossa atenção. Tá vendo? Eu tenho o que e eu coloquei a preposição aqui na frente. Será que essa preposição tá certa? Ela vai estar certa se o contexto pedir preposição. A que deveríamos dedicar. Você dedica algo a alguém. Se dedica algo a alguém, tá vendo? O verbo dedicar, ele pede essa preposição, por isso que ela apareceu aqui na frente. Deu para perceber? Você dedica algo a alguém. Aquele a é a preposição. É a preposição pedida pelo verbo, unicamente a preposição, tá? Quem dedica, dedica algo a alguém. Por isso apareceu ali na frente. Tá? Ali não tem a ideia de pronome demonstrativo, não. É só a preposição pedida pelo verbo. Então, tá perfeita. Tá perfeita. Essa estrutura é uma estrutura correta. E aí, gente? Como é que foi o desempenho? Fala pra mim. O pessoal tá perguntando, Grazi, vai ficar? Vai ficar até amanhã, tá? Quem não pegou, pegou depois, já aproveita aí pra assistir, tá bom? E aí, coisa linda. Gente, foi o que eu falei para vocês, né? As bancas, nesse tipo de questão de reescritura de frases, às vezes ela pega uma frase e ela reescreve para você identificar a correta. Banca CESP também faz muito isso, pega um pedacinho do texto e reescreve. Na realidade, essas questões, elas juntam todo o conteúdo, né? A banca pode trabalhar com qualquer ponto da nossa matéria. E aí você não tem o direcionamento, você não vai olhar para a crase ou só para tem que olhar para o todo, né? Por isso que elas ficam um pouco mais difíceis, tá? É muito sobre isso. Pessoal, perdeu o início, aproveita para ver, gente.